e vamos continuar a ler a tua palavra e a meditar nela. Pedimos a Deus que o teu Espírito opere em nossos corações, superando as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o cansaço e as distrações. Que o teu Espírito opere, Deus, opere em nossos corações, produzindo frutos que glorifiquem o teu nome. Nos ajuda, Deus, nesse momento, nesse oramos, contando com a tua bondade sobre nós. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura mais uma vez, de forma completa, capítulo 6, versos 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, nós chegamos aqui à última petição da oração do Pai Nosso, oração dominical. E essa petição envolve não somente a nossa súplica pelo cuidado do nosso Pai quanto às tentações infligidas por Satanás, que é o grande tentador, mas também aquelas oriundas do nosso coração, da nossa carne e do mundo. Aqui no verso 13, a ênfase da oração agora passa a ser o cuidado do Pai quanto às nossas vulnerabilidades, aos intentos do maligno, tanto no aspecto presente, que hoje, quanto futuro das nossas vidas, no correr da nossa existência. Mesmo quando o Senhor está, por sua sábia providência, nos submetendo a determinadas provações. Então, a nossa primeira preocupação aqui, quanto a esse texto, deve ser compreender a natureza do termo tentação, para que então vejamos em que aspecto devemos orar para sermos poupados dela, ou libertos dela, em que aspecto devemos orar para que, quando submetidos a ela, nela sejamos guardados pela boa mão providente do Senhor. Então, indo direto ao ponto, para não ficar muito longo, porque já naturalmente vai ficar, mas indo direto ao ponto, nós temos as seguintes palavras no verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Inicialmente, nós devemos saber que a palavra tentação em si, ela não aponta para algo mal ou danoso. Ela apenas nos fala de uma ação de tentar, desejar, fazer, diligenciar e principalmente experimentar. Guarde esse termo aí. Nesse sentido, a palavra tentar, ela não carrega nenhuma conotação ética, boa ou ruim. Isso é muito importante, porque ela se refere a uma atividade que deve ser avaliada dentro de cada contexto específico, considerando a relação com o seu objetivo e os meios empregados para alcançá-los. No entanto, eu queria chamar a atenção aqui para o que está implícito nesse pedido. Nós prestamos bastante atenção nisso, que é o direito universal de propriedade de Deus como Criador, sustentador de todas as coisas. Esse direito de propriedade de Deus, ou seja, todas as criaturas, todas, incluindo Satanás e suas ações,
estão à disposição do seu Criador. E Ele mesmo tem o controle absoluto sobre o mal, sobre o bem. Nós não podemos nos esquecer disso e perder isso de vista diante desse texto. Porque nesta petição é feito um reconhecimento de que a ordenação de todas as tentações está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gramaticalmente falando, a ideia bíblica de tentação carrega 3 sentidos básicos. Primeiro, comprovar a qualidade de uma pessoa ou coisa. Segundo sentido, colocar alguém em teste ou prova, e aqui está envolvido o aspecto de aprovar e reprovar, tá? Aprovação e reprovação. E o terceiro, colocar alguém numa situação de prova com o objetivo específico de conduzir a queda, ao pecado, especificamente. Então é importante observarmos isso, porque embora no texto desta oração a tentação que se tem em vista seja nesse último sentido aqui que vimos, ou seja, aquela que é levada é feito por Satanás para fazer pecar, isso não ocorre de fato a parte dos santos propósitos de Deus. Isso não ocorre a parte dos santos propósitos de Deus. O fato é que, em última análise, é Deus quem prova o seu povo objetivamente por meio de sua providência, ou subjetiva e permissivamente por meio de Satanás. O ponto aqui é que nem todas as tentações são mais no sentido de levar ao pecado e consequentemente a morte, pois em alguns casos o próprio Deus nos submete a testes com o fim de, por meio da provação, nos amadurecer e nos purificar, tornando-nos homens e mulheres mais firmes na fé, como vemos em Tiago. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor em Tiago 1: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto é interessante, nós vamos usar ele em outro momento. Então, nesse sentido, isso nos ensina que não podemos esperar por uma isenção total de provações, pois sabemos que por meio delas, instrumentalmente, o Senhor tem nos feito ver a nossa fraqueza e a nossa profunda necessidade de sua graça, assim como a necessidade de vigilância e oração. Ainda em Tiago 1, versos 2 e 4, nós temos as seguintes palavras: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E aqui é interessante esse termo que é usado aqui, nós vamos observar e fazer aqui um apanhado desses termos, analisando tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Veja o que o Tiago está falando aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, irmãos, nesse aspecto, quando a prova for necessária, segundo a sábia providência de Deus, nós devemos orar para sermos guardados
do nosso próprio coração corrupto contra as astutas ciladas do diabo e das ilusões do mundo, a fim de que não nos voltemos contra Deus em pecado, em desconfianças, em incredulidades. Então é importante considerarmos isso, porque normalmente, e assim entendemos a palavra tentação apenas ligada à atuação maligna, como se Satanás fosse Senhor sobre nós no uso dessas coisas. Sim, Satanás é descrito nas Escrituras como um grande tentador, aquele que por sua maldade e vileza incita o homem ao pecado, despertando nele todas as suas inclinações carnais, para que, dando lugar ao pecado, seja justamente castigado por Deus. E como nós falamos pela manhã, que isso acontece, ele também serve como um acusador, após levar o homem ao erro. Mas em última instância, a ênfase aqui é essa: é Deus quem soberanamente administra e usa todos esses eventos de forma santa e proveitosa para os seus propósitos, tanto de salvação quanto de condenação e juízo, revelando os propósitos dos corações dos homens por meio das tentações. E eu creio aqui, e isso aqui é interessante, eu creio que o grande embaraço em torno desse assunto, dessa questão, esteja ligado a uma compreensão equivocada do texto de Tiago 1, verso 13, que diz, deixa esse ponto aí aberto, abra Tiago 1, 13. Grande parte dos equívocos com relação a isso, de entendimento fraco, distorcido da realidade, está aqui, uma falta de compreensão do que Tiago diz, verso 13, capítulo 1, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Se você reparar bem aqui, o que Tiago está descrevendo é o caminho do pecado dos nossos primeiros pais, no qual está envolvido um teste posto pelo próprio Deus, um teste posto por Deus. Então, o que vem envolvido nisso? As falsas insinuações de Satanás, a sedução e o engano do pecado, enfim, a plena sedição, a tentação de ter aquilo que lhes havia sido proibido no teste. Não toda árvore do jardim comerás livremente, porém aquela que estiver no meio do jardim, dela não comerás. E o enredo que nós temos é esse, Adão ouviu a Eva, que por sua vez obedeceu a Satanás. E é interessante que quando Deus os confrontou com o seu fracasso, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Mas veja e perceba, na verdade, o que Tiago tem em vista aqui nesse enredo é mostrar que, em última instância, Adão culpou a Deus quando disse: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que Tiago está dizendo aqui é justamente isso. Não digam que Deus tentou vocês e levou ao pecado. Pela prova, pelo teste que ele submeteu vocês, não digam que Deus levou vocês ao pecado, pois Deus abomina o mal e, portanto, não faz ninguém se desviar fazendo o que Ele mesmo abomina. E ele termina justamente argumentando isso, seguindo o verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá lugar ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Portanto, ao mesmo tempo que Tiago nega a hipótese de Deus ser o causador do pecado, incitando o homem ao mal por meio de tentações perniciosas, ele afirma ser Deus aquele que prova o amor e a obediência do seu povo, sob a esperança de suas promessas, tendo em vista o aperfeiçoamento deles. Satanás age ali. Satanás age ali. Lançando dúvida no coração do homem, desconfianças, promovendo a incredulidade, questionando a autoridade de Deus, questionando os decretos e os santos propósitos de Deus em cada questão que envolve a nossa vida nesse mundo. Ele age ali para perverter e corromper a criação de Deus, levá-lo ao pecado, à ruína que ele mesmo submeteu por sua rebelião. Quando olhamos para as Escrituras de um modo geral, nós precisamos reconhecer que Deus tem usado testes e sucessivas provas com o objetivo de fortalecer, amadurecer, purificar e aprovar a fé do seu povo ao longo da história, levando-os a depender e confiar em seu poder e misericórdia. E talvez essa realidade soe escandalosa e um tanto dissonante, mas eu queria te mostrar algumas realidades das Escrituras. Foi assim com Abraão, quando submetido a um teste de fé em que Deus prometera fazer dele o pai de numerosa multidão, ao sacrificar o seu único filho Isaque. Abra Gênesis 22. Abra Gênesis 22. Eu queria que você atentasse para os termos que são usados aqui. Gênesis 22, verso 1 e 2, veja, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse a Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão, então, responde de forma positiva à ordem de Deus nessa prova, nesse teste. Porém o Senhor não permitiu sacrificar Isaque. E o que é interessante agora é o que o escritor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, interpretando esse episódio, escreveu séculos mais tarde. Abra Hebreus 11. Hebreus 11, 17 a 19. Veja o que o autor inspirado vai escrever. Pela fé, Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, e aí guarda esse termo aí, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Isaque será chamada por descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Interessante aqui é que o termo que o autor dos Hebreus usa para interpretar a situação a que Isaque fora submetido por Deus, por prova, é o mesmo termo, ou melhor, é a mesma raiz do termo que o Senhor usa aqui em Mateus para tentar. Da mesma forma, quando o Senhor enviou o maná ao seu povo no deserto, a intenção do Senhor era testar-lhe a fé. Veja o que ele mesmo diz em Êxodo, em Êxodo capítulo 16, Êxodo 16, 4.
Êxodo 16:4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que de forma peculiar nós temos no Novo Testamento um texto que talvez evoque esse mesmo cenário, né? Onde Deus testa o seu povo com relação a esse sustento, a pão, alimento. Abra João, capítulo 6, versos 1 a 6. Veja que interessante esse texto. Vamos ler do 1 ao 6 para a gente entender aqui o contexto, que é o contexto da multiplicação dos pães. Veja que interessante o que o próprio Senhor Jesus diz a Filipe. João 6, verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo grande multidão vinha ter com ele, veja aqui, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Agora veja o verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Experimentar aqui é exatamente o mesmo termo usado por Jesus em Mateus 6,13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E existem muitos outros textos das Escrituras que apontam para essa realidade, e eu queria mostrar apenas o último aqui, e coloca essa realidade diante dos nossos olhos, que é o rei Ezequias. O rei Ezequias agiu de forma semelhante. Ele era extremamente bem sucedido no seu reinado, quer nas batalhas, quer nas suas posses. Ele prosperou em toda sua obra, Deus o abençoava grandemente. Mesmo assim, em Crônicas 32, verso 31, nós lemos: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Nesta passagem, evidencia-se que Ezequias, mesmo sendo um rei piedoso, tendo realizado uma grande reforma espiritual, social, econômica e política em Judá, fraquejou diante da ideia de se vangloriar dos seus bens, das suas posses, das suas riquezas, mostrando tudo aos embaixadores da Babilônia. E Deus vem em seguida, mostra que ele faz isso. Em seguida ele diz que chegaria um tempo em que todos aqueles tesouros seriam levados para a Babilônia, levando seus filhos, ainda que não naquele tempo, no seu tempo, mas futuramente. Ponto aqui é, irmãos, em todos esses textos está a ideia de testar os seus, a fé do seu povo, a fim de que estes tenham uma consciência mais apurada de sua dependência de Deus e também possam manifestar de forma evidente a firmeza da sua fé. E aí eu acho extremamente relevante aqui o comentário de João Calvino com relação a isso, das Escrituras. Ele diz assim, e aí entendo os termos que Calvino usa, viu? Ele diz assim: Deus, porém, tenta de um modo, Satanás de outro modo. Satanás para que perca,
danifique e confunda, precipite. Deus, porém, para que testando os seus, quer provar de sua sinceridade e exercitando-a, solidifique sua força, mortifique sua carne e depure-a, purifique-a, a qual, a menos que seja desse modo refreada, romperia em excessos e se orgulharia além da medida. Além disso, Satanás ataca os desarmados e despreparados, para que, desprevenidos, os esmague. Deus, juntamente com a tentação, provê saída favorável, de sorte que os seus possam sofrer pacientemente tudo quanto lhes impõe a sua mão. Então, irmãos, o ponto é esse: visto ser Deus aquele que tem o poder absoluto e o controle tanto do bem quanto do mal em sua mão, nós somos aqui encorajados a rogar-lhe que não nos deixes cair em tentação, que não nos permita que Satanás, quando todos esses propósitos do Senhor estiverem sendo executados em nossas vidas, que Ele nos guarde a fé, que Ele nos guarde a esperança das suas promessas e não nos deixe ser peneirado, que a nossa fé não se volte de forma incrédula contra o nosso Deus. Isso é possível, irmãos. Isso é possível. Talvez você seja um crente até maduro na fé, que tenha certa experiência, mas o maior erro que o crente pode cometer é o erro da presunção de força. Nós vamos falar isso na nossa aplicação. Sou morre afogado quando sabe nadar. Eu ouvi esse ditado. A nossa oração, o nosso pedido deve estar exatamente nisso, na confiança de que é Deus quem tem todas essas coisas em suas mãos, e Ele administra da forma como Ele quiser. Não é você ou eu quem ditamos a Deus: olha, essa prova, esse teste eu aceito, Deus. Aquele ali não, viu? Aquele ali é muito difícil, eu não suportaria. Diga isso a um pai que enterra o seu filho e que é crente, e que naquele mesmo dia ele tem que chegar em casa e dobrar o joelho e agradecer a Deus pelo que lhe aconteceu, independente daqueles meios que levaram a isso. Diga. Nossa, diga isso para Jó. Diga isso para Jó, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas que um belo dia Satanás, após rodear a terra, ele se apresenta com os filhos de Deus, né? Vai lá diante do Senhor. De onde vem, rodear a terra e passear a terra. E é interessante o que Deus faz ali. Deus faz ali. O relatório que Deus passa, o relatório não, as descrições que Deus faz. Tem visto no servo Jó, alguém que o que Satanás faz? Ele faz assim porque o Senhor cerca ele de todos os bens de sua família. Ele é um homem rico, ele tem tudo que de bom na sua mão. Tira tudo isso dele para ver se ele pode ver, se ele leva o teu nome. Qual o nome disso que Deus faz com o servo íntegro, reto e fiel? Vai, toca-lhe, a mentira de vida. Como é isso? E como Jó responde a isso? Como Jó responde a esse teste,
a essa prova. E algo extremamente perturbador no livro de Jó é exatamente isso. Talvez Jó nunca chegasse ou chegou ao conhecimento do porquê que isso tudo aconteceu. O que Deus havia feito? Nós tendemos a isso, irmãos. Nós temos essa tendência de, às vezes, achar que se nós entendêssemos os motivos, as razões, os porquês de Deus nos submeter a determinadas coisas, então o nosso sofrimento ele teria uma lógica, uma razão. Nem sempre é assim. Jó está aí para responder isso. Deus tem essas coisas no seu mais absoluto controle para que Ele prove, teste o seu povo com objetivo. E esse é o objetivo de Deus no meio disso tudo. Purifique a fé do seu povo, uma vez que essa fé testada, ela é aprovada para a glória de Deus, para testemunho da sua graça diante dos olhos dos homens. Então, mais uma vez, nos lembrando de tudo isso, visto ser Deus aquele que tem o controle absoluto do bem e do mal sobre as suas mãos, nessa oração nós somos encorajados a rogar-lhe: Pai, não nos deixes cair em tentação. E ao orarmos por isso, nós estamos pedindo a Deus que não nos entregue à sedução de Satanás, que pode estar aliada em muitos casos, e normalmente está aliada aos desejos da nossa própria carne e aos enganos do mundo. Normalmente essas coisas estão ali, trabalhando junto com os maus intentos de Satanás para nos levar à queda, nos levar ao pecado, nos voltarmos contra Deus. Não nos deixes aqui significa literalmente isso: não nos entregue, Senhor. É um pedido que em seu âmago reconhece a sua fragilidade ante a enormidade do estrago que o inimigo pode causar. E nós não estamos falando de um inimigozinho qualquer, nós estamos falando de um inimigo real, que tem o seu poderio, sim. Ele nem sempre age sozinho, sempre tem esses aliados, dentro de nós e fora. Esse verbo, esperó, grego, deixes, é usado no Novo Testamento para descrever a ação de trazer ou conduzir algo ou alguém para um lugar ou uma situação em que lá ela é deixada, lá ela é largada. No contexto judaico, a ideia de ser levado ou entregue à tentação ou à aprovação era extremamente significativa, refletindo uma compreensão profunda da vulnerabilidade humana e da necessidade, então, de orientação e proteção divina. Então, meus irmãos, nessa petição, nós somos ensinados, estamos suplicando a Deus, aquele que conhece as nossas debilidades, conhece as nossas fraquezas e tem poder para nos livrar e guardar, que não permita que sejamos conduzidos a uma situação em que nos torne passíveis de sermos entregues e vencidos por Satanás, o grande tentador das nossas almas. Devemos ver essa petição, então, como Calvino sugere, e não dividida em duas partes. Não nos deixe cair em tentação, sendo dicotomizada ou separada da segunda. Pois o mais aqui conecta as duas cláusulas contidas nessa oração, sendo a primeira cláusula colocada em termos negativos: não nos deixe
significando o desejo das almas redimidas, das almas regeneradas, de serem guardadas dos seus próprios corações corruptos, serem guardadas das inclinações da sua carne, mas também das influências externas do mundo, das suas ilusões e principalmente das astutas ciladas do diabo. Para que então não nos voltemos contra o nosso Pai, não nos voltemos contra o nosso Deus. E a segunda cláusula, em termos positivos, que une então que deixa essa oração em uma só, amparado no poder e na misericórdia de Deus, nos ensina a olhar para o nosso Pai como Ele de fato é, misericordioso, como Pedro pode escrever em 2 Pedro 2,9: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, o Senhor sabe livrar da provação. Mesmo Pedro, os piedosos, Pilastas, Senhor, sabe livrar da provação os piedosos. Quando fazemos esta petição, estamos buscando o nosso socorro naquele que foi tentado e a venceu, como lemos no texto hoje. A leitura continuada, abre Hebreus mais uma vez, Hebreus 2,18. Quando fazemos essa oração, nós estamos confiando nele, pois, Hebreus 2,18, pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Peirazo, a raiz do bem tentado, mas naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão, ou os que são tentados. Peirazo. Quando assim oramos, revelamos então a autoconsciência de nossa fragilidade diante de Deus. Nós reconhecemos isso frente aos ataques do tentador. Nós reconhecemos que não somos autossuficientes e por isso pedimos socorro ao nosso Pai, que tem o controle absoluto sobre todos esses meios à sua disposição. Essa oração nos ensina, irmãos, a reconhecer a nossa fraqueza, que somos incapazes de resistir às tentações em nossas próprias forças. E então oramos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Alguns intérpretes pensam que se deveria entender mais livra, essa última parte aqui, mais livra-nos do mal, como mais livra-nos do maligno. Porém, como nós temos visto aqui, eu entendo que isso limitaria o sentido da passagem, porque neste caso o mal inclui não somente o ser maligno de Satanás, mas também todas as formas e variedades de mal. Certamente, e reconhecemos isso, certamente Satanás está incluído na palavra mal, porquanto precisamos ser defendidos dele e de suas artimanhas infernais. Entretanto, em nossos próprios corações também se oculta a maldade, e assim precisamos ser livres desse mal interior, como diz Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, como também do mal que reside no mundo em geral.
Nós precisamos pedir diariamente por isso ao Senhor em nossas orações. Senhor, não nos deixes cair, não nos entregue as nossas próprias forças, ou a nossa própria presunção de força, para que então nos vejamos sozinhos, nós inimigos das nossas almas, nos livre do mal. Precisamos orar por isso. Esse dispositivo gracioso da misericórdia de Deus disposto a paz. Precisamos orar por isso. E por fim, não estou concluindo ainda, por fim, temos a conclusão da oração, digamos assim, que a oração em si ela não consiste até essa parte de mal. Nós temos uma conclusão anexa aqui. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns relacionam esse trecho aqui final como a doxologia de Davi. Nós encontramos lá em Crônicas, a palavra do Senhor em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas 29. E eu sigo por aqui, eu sigo por essa linha. Primeiro livro de Crônicas 29, verso 11, diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse fechamento, essa conclusão da oração é como se fosse esse resumo, é como se fosse a síntese, a suma dessa doxologia de Davi em Crônicas 29. É interessante porque esse acréscimo aparece em algumas versões mais antigas, só que em outras não. Então nós não podemos ter certeza se o Senhor realmente proferiu ou não essas palavras. Entretanto, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para isso, não é relevante aqui justificarmos se ele as proferiu ou não. O fato é que essas palavras expressam uma verdade bíblica e são extremamente apropriadas aqui. No final dessa esplêndida oração ensinada ao povo de Deus, ela é extremamente instrutiva a nós aqui. Essas palavras encerram nossas petições sob a perspectiva admirável da glória de Deus. Admirável da glória de Deus. Pois aqueles que oram essa oração reconhecem que todo o poder pertence ao Pai, não só o poder sobre o universo inteiro, e todo o seu conteúdo, tudo aquilo que contém, mas ainda o poder que reside dentro de tudo, do sol para brilhar, nos ventos para soprar, nos rios para fluir, nas plantas para crescer. E é interessante que o William Hendricks, ele comentando isso, ele vai apontar justamente nessa direção, dizendo: ainda é seu o poder exercido pelas forças sinistras, embora elas sejam responsáveis pelo seu mal, ou pelo mau uso que faz. Se esse poder não fosse seu, como seria ele, Deus, capaz de governar, ou capaz de governá-lo para o bem? William Hendricks diz: finalmente, visto que todas as virtudes de Deus
são refletidas em sua obra da criação e da redenção, em cada uma, de acordo com a sua própria natureza. Os filhos deste Pai Celestial, profundamente impressionados com as manifestações de seu poder, sabedoria e bondade, acrescentam e a glória, atribuindo com alegria a todos esses três, o reino, o poder e a glória ao Pai, não só agora, mas para sempre, como um amém reverente, que atesta a sinceridade de suas palavras e de sua convicção de que o Pai atenderá às suas necessidades. Então eles terminam sua oração com amém. Pois teu é o reino, poder e a glória. Amém. Para sempre. Amém. Irmãos, eu quero concluir aqui, chamando a atenção e aplicando isso que a gente ouviu, foi exposto aqui pela palavra do Senhor. Chamando a atenção para alguns pontos bem importantes na nossa vida. Primeiro, a tentação é universal e inevitável. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a ela. Não importa, ou não importa se você é um crente de algumas horas, ou se você é um crente de 155 anos. Não importa. A tentação é algo de todos os anos. No entanto, aqui nós somos ensinados a voltarmos os nossos olhos para o Senhor, reconhecendo o seu poder e dependermos da sua misericórdia para nos livrar das atitudes ciladas do diabo, quando formos submetidos a testes, a provas, estivermos nessas situações. Um ponto importante nisso é que quando reconhecemos a soberania e providência de Deus sobre todas as coisas, nós não estamos negando, lembra isso, não estamos negando a operação do mal dos cabeças de Satanás. Também não negamos nossa fragilidade frente ao poderio das trevas. E aqui é um ponto que nós falamos anteriormente, né? Talvez o maior perigo envolvido em cada tentação, quando Satanás a carne e o mundo estão unidos, não é que o perigo envolvido seja a nossa presunção de força. Essa presunção de força. Vou voltar a dizer que ele sabe nadar. Aqueles que sabem nadar são os que morrem afogados. Isso porque são justamente estes que confiam demais em si mesmos e por isso se esquecem ou ignoram o poder das ondas, da correnteza que pode assolá-los. No campo espiritual, podemos dizer que somente os que não se atentam a essa realidade, que se veem prontos, não têm a tentação do seu poder. Somente o homem que não entendeu a realidade de sua carne, as suas fragilidades, pode pensar que a tentação não vai se reduzirá de forma nenhuma. Então age de forma tola, dando ocasião à sua carne, dando lenha, dando combustível
para Satanás agir na nossa vida, levando pecado mais pecado. Assim, ao orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o nosso coração esteja plenamente rendido e confiante naquele que é capaz de nos guardar, de nos santificar, de nos levar em segurança até o dia final, como diz Judas, os versos 24 e 25, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, domínio e poder antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Possamos nos lembrar dessa realidade e estarmos sempre diante de Deus com esse clamor em nossos lábios. Sustenta do Senhor, não nos deixe, mas livra-nos do mal. Segunda e última questão importante que precisamos olhar e responder aqui. Então, objetivamente, como podemos vencer a tentação? Isso talvez seja uma pergunta legítima que precisamos responder. Como vencer a tentação quando ela vier das suas muitas formas e maneiras? Quando oramos a Deus para não sermos levados e entregues à tentação, precisamos saber que isso requer de nós também um exercício de fé e ação, em que nos apropriamos daquelas graças dispostas a nós pelo Evangelho, para não existirmos nesse lado do diabo. Abra Efésios 6. Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus significa adotar uma postura ativa e vigilante de preparação espiritual, como quem se prepara para a guerra, como quem se veste das graças concedidas por Deus para viver a vida cristã, para resistir aos ataques, para resistir às investidas do mal. Nós nunca podemos nos esquecer disso. A oração e a vigilância fazem parte da vida cristã como algo natural em nossa caminhada. Nós nunca podemos olhar para um e nos esquecer do outro. A oração e a vigilância são fundamentais. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Nós não podemos nos esquecer disso, porque às vezes nós avançamos no outro extremo da coisa. Deus é poderoso, Deus vai dar um jeito, estalar os dedos ou bater a varinha mágica e tudo resolvido. Não é bem assim. Que implicações isso tem? Práticas para a vida cristã, para a nossa vida, com relação a isso, a vencer as tentações. Cada um aqui sabe aquilo no qual o seu coração é inclinado, as fraquezas, as tendências para onde nós somos mais atraídos pelo
toda a armadura de Deus significa adotar essa postura ativa de vigilância, preparando-nos para a guerra. Ou seja, se alguém tem algum problema com a fofoca, por exemplo, não se sujeite, não crie ocasiões em que isso possa ser gerado pela luz. Corte pela raiz. Se o irmão tem problema com, por exemplo, a pornografia, não dê ocasiões para isso. Cele, feche, corte todas as possibilidades que podem te levar ao fim, às vezes de fato. Se alguém tem alguma inclinação, alguma tendência à ira, corte isso, não dê ocasião para que Satanás entre e promova a discórdia e te dê todos os motivos para que você se volte contra o seu irmão. E assim vai. A mentira, o suborno, possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, em uma postura vigilante, atenta para cada área da nossa vida, fechando, guardando o nosso coração de todas essas entradas do mal que podem nos levar à queda. Por fim, irmãos, eu concluo, agora sim eu quero concluir com o texto de Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois diante do homem, limpai o coração. Essa é uma tarefa, irmãos. Nós devemos depender da graça de Deus, mas como tudo na vida cristã, nós precisamos, a partir dessa graça dada e concedida, lutarmos, empregarmos as armas espirituais que o Senhor nos dá, para que possamos resistir. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, Deus, por tua palavra, te agradecemos, Deus, por o Senhor ser o nosso Deus, ser teu povo. Confiamos, ó Deus, no teu braço forte, confiamos, ó Deus, na tua providência, na tua sabedoria que administra todas as coisas para o nosso bem. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas, nos ajude, livra-nos, ó Pai, livra-nos diariamente daquelas coisas que às vezes nossos corações têm inclinações, nos deixe entregue, ó Pai. A operação do mal, mas livra-nos do mal, sustenta-nos em tua graça, em teu poder, em nome do teu Filho amado Jesus, oramos. Amém.